porque o Senhor é santo. Amém. Digno de toda honra e toda glória. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. O pessoal do amém já chegou? Amém. Pessoal do aleluia? Aleluia. O pessoal que vai morar no céu? Amém. Então dê um brado de vitória aí, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Palavra do Senhor aberta no Evangelho de São João, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Evangelho de João, capítulo de número 2, a partir do verso 1. Glória a Deus. Amém. Eu vou precisar que os irmãos prestem bastante atenção nesta palavra. Glória a Deus. Eu nunca ministrei essa palavra, vai ser a primeira vez que eu vou ministrar essa palavra. Amém. E tem algumas coisas aqui que precisam ficar muito bem entendidas, para que as pessoas não levem para um outro lado, não deturpem aquilo que vamos falar aqui nessa noite. Amém. Amém? Amém. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Se nós não ouvimos um misericórdia, é porque todo mundo achou. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Amém. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam, os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem. Só um minuto. Servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Podeis vos assentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu disse que havia uma necessidade de se prestar atenção naquilo que vamos pregar nesta noite. Eu estava cantarolando um hino lá em casa, e essa palavra veio ao meu coração. E aí eu parei para pensar, e eu vi que eu nunca tinha ministrado sobre esta palavra, e hoje será a primeira vez que nós vamos ministrar. A palavra de Jesus, a palavra do Senhor no Evangelho de João, ela vai nos dizer que houve um casamento lá em Caná da Galileia, e a palavra diz que ali estava assim, a mãe de Jesus, Maria. E se alguém tem dúvida disso, está errado. E nós precisamos quebrar esse estigma de, por sermos evangélicos, ficarmos falando coisas que confrontam pessoas. Maria foi uma mulher agraciada nesta terra para ser a mãe de Jesus. Uma mulher agraciada.
Talvez hoje na terra não haja uma mulher que tenha vivido a situação que Maria viveu, de poder ser reconhecida como a mãe de Jesus nessa terra. Porém, nós vamos até aí, porque a palavra diz que depois que Jesus nasceu, e a gravidez de Maria foi pelo Espírito Santo, porém, depois, Maria coabitou com José e teve outros filhos. Então nós cremos que Maria foi uma mulher agraciada por Deus, cheia de graça, porém, após o nascimento de Jesus, Maria teve outros filhos, e há textos na Bíblia que vão comprovar tudo isso. Esse é o primeiro esclarecimento que nós temos que estar atentos. A palavra do Senhor fala que Maria estava nesse casamento, e vai nos dizer também que Jesus e seus discípulos também foram convidados. Chegando lá nesse casamento, todo mundo comendo e bebendo ali, Maria chega perto de Jesus e fala assim: eles não têm mais vinho. Aqui no versículo 4, vocês vão ver que Jesus ele não vai dizer mãe, ele vai dizer: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus estava ali, e você vai ver que Jesus ele não vai falar naquele primeiro momento: mulher, mãe, que tenho eu contigo? Ele vai falar: mulher, que tenho eu contigo? No meio de todo mundo que estava ali. E eu creio que Maria chegou próximo de Jesus no momento mais afastado dele ali. Chegou perto dele e falou: olha, filho, acabou, não tem mais vinho, acabou o vinho. Eu, por exemplo, eu tenho eu não sei se é virtude ou se é exagero, mas quando eu vou fazer uma festa na minha casa, de aniversário das minhas filhas, alguma coisa assim, tem que ser para sobrar. Tem para fazer regrado para os outros chegar saindo da casa da gente e sair de lá reclamando, e depois ter que comer lanche, ter que comer pizza, ter que jantar em casa. Eu não gosto dessas coisas. Eu gosto de fazer para todo mundo regalar, porque é muito esquisito. Você vai fazer uma festa, você convida 50 pessoas e faz comida para 20. É muito feio isso. E a própria palavra diz que nós temos que ser bons hospitaleiros. Então, se nós recebemos as pessoas na nossa casa, se você vai servir alguma coisa para as pessoas, que tem que ser para todo mundo comer à vontade. Ah, apóstolo, mas não é para encher barriga. Não, então não faz. Quando nós temos o culto no lar, o que eu sempre falei aqui? Se você não quiser fazer nada, você não faça nada para ninguém, você não é obrigatório fazer. Mas se você fizer, faça para todo mundo comer à vontade. Não é isso que eu ensino aqui? Então, a mesma coisa eu creio que seria uma vergonha para aqueles casal de noivos, até porque as festas de casamento lá não duravam um dia só. Então o que Jesus faz? Jesus vira para Maria e fala assim: olha, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. E Maria vira para os serventes que estavam ali e fala assim: faça tudo o que ele vos disser. O que Maria demonstra nisso aqui? Que ela sabia que Jesus faria alguma coisa, que ela sabia que Jesus entraria com a providência, que ela sabia que Jesus iria fazer alguma coisa ali. E Jesus, ele vira para aqueles que estavam trabalhando e fala: olha, enche as talhas de pedra. E o interessante é que Jesus também era um convidado. E a Bíblia vai dizer que Jesus, fala que Jesus era beberrão, comilão. Por quê? Porque Jesus comia com os cobradores de impostos. Jesus, certa feita, foi cear na casa de Zaqueu. Zaqueu era cobrador de impostos, cobrava das pessoas, roubava das pessoas.
Mas quando Jesus ele entrou ali, houve salvação naquela casa. E a palavra, não é esse o texto. E a palavra diz, Maria, ela reconhece o poder do seu filho, quando diz, fazei tudo o que ele vos disser. Ela confiou, acreditou que algo sobrenatural iria acontecer ali. Os discípulos ainda não tinham visto Jesus fazer ainda um grande milagre, não tinham feito ele fazer milagre algum ainda. Então os discípulos ainda estavam naquele período de ouvir Jesus pregando, vendo Jesus chamando eles para serem os seus discípulos, mas eles ainda não haviam vivenciado um milagre. E nós, amados irmãos, nós temos um defeito muito grande, que nós muitas das vezes precisamos ver para crer. E a palavra vai nos dizer que as talhas, elas cabiam entre 80 e 120 litros cada uma. Cada talha daquela, eram 6. Se 6 talhas fossem 80 litros, então seriam transformados em vinho 480 litros. Mas se cada talha fosse de 120 litros, seriam 720 litros de vinho. E esse cálculo é com base na unidade da medida metreta. Todos provam do vinho natural, porém o melhor vinho veio depois. Quando as pessoas estavam ali, eles estavam regozijando, e o vinho, ele traz um significado do vinho, é a alegria. Não existe passagem na Bíblia que diz que você não pode beber. A Bíblia fala que você não pode embriagar. Mas Paulo vai dizer o quê? Não vos embriagueis com vinho, mas vos embriagueis com o Espírito Santo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. O vinho, e outra coisa, o vinho que é fabricado hoje, ele é muito mais forte do que o vinho daquela época. Porque naquela época, o vinho era usado até como detergente. Para quem não sabe. E o vinho, a fermentação da uva fazia com que soltasse álcool ali naquele vinho. Mas a porcentagem era de aproximadamente 5%. Então, você bebia uma quantidade de vinho e ele ainda era misturado com água. Então, você bebia uma quantidade de vinho e você não ficava embriagado. Então o que acontece? Nos dias de hoje você vai comprar qualquer garrafa de vinho, ele é volume 10, é volume 15, é não sei quanto de vinho. Você vai tomar, mas por que eu posso, por que Jesus transformou água em vinho e eu não posso beber uma pinga? Porque uma pinga, o teor alcoólico dele é 41%. Você vai beber uma pinga, você fica tonto. E todo mundo que bebe bebida alcoólica, ele não responde mais pelos seus atos. Todo mundo que bebe qualquer tipo de bebida alcoólica, ele pode achar que sabe o que está falando e achar o que está fazendo, mas na verdade o inimigo já está ali sondando a vida dele e o induzindo a beber mais e mais e mais e mais. Aí, como o diabo nada cria, tudo se copia, né? O que ele faz? Ele vai e inventa uma cerveja sem álcool. E o cidadão vai lá e compra 12 latinhas de cerveja sem álcool. E bebe aquelas 12 latinhas de cerveja sem álcool. Só que aí a cerveja acaba. Em frente à casa dele tem um boteco. Acabou sem álcool, onde que ele vai? Com álcool. Então adiantou ele beber as 12 sem álcool? Não, porque ele vai recorrer à cerveja com álcool. Mas o que nós queremos dizer? Jesus, ele transforma aquela água em vinho. E ele manda servir ao mestre de sala. E o mestre de sala fala assim: olha, geralmente em toda festa dá-se primeiro o vinho melhor, e quando todos estão satisfeitos, vem o pior.
Mas aqui você fez o contrário. Você trouxe primeiro o vinho pior e agora trouxe o vinho melhor. E aí nós vamos lembrar daquela passagem que Jesus diz: não se põe vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque o vinho novo em odres velhos vai fazer com que o odre não aguente. O processo aqui do vinho novo dentro de um odre velho vai apodrecer ali aquele odre. E Jesus, ele não fala nada. Se você pega, ele não vai falar, transforma essa água em vinho, nele nada. Ele só manda encher as talhas, eles enchem e ele manda servir ao mestre de sala. Hoje, no nosso caso, o mestre de sala seria o que, Vanessa? Mais ou menos o maître, mais ou menos assim? É mais ou menos o maître, né? Seria ele o maître da festa, o anfitrião da festa, né? E tal. E ele vai e fala: mas espera aí, esse vinho aqui está muito melhor do que... Espera aí, vou experimentar esse vinho. Ah, mas esse vinho está muito melhor do que o outro. E nós estamos falando aqui de 480 litros ou 780 litros, depende do tamanho da talha que foi feita lá. A Bíblia não diz o tamanho, mas as talhas tinham entre 80 litros e 120 litros. E para um casamento que a festa não durava um só dia, e para esse vinho ter acabado, eles já deviam ter bebido muito. Concordam comigo? Já devia ter comido muito. Então, a palavra vai nos dizer também que a fermentação da uva era a principal forma de conservar o suco de uva. Na Santa Ceia, o que nós tomamos aqui? Suco de uva, não é? Nós tomamos o suco de uva. Mas, por que nós não tomamos o vinho? Porque o vinho de hoje, ele não é o vinho puro que Jesus purificou lá atrás. Não é o vinho puro. Então, eu quero dizer para você, se você está se perguntando, havia álcool no vinho que Jesus transformou? Há evidências que sim. Há evidências bíblicas que sim. Pela reação do mestre Sala. A primeira evidência é pela reação dele. Ué, mas esse vinho está melhor do que o outro. Está melhor do que o primeiro. Está melhor do que o primeiro. Segundo, porque a fermentação da uva conservava, a fermentação da uva era a principal forma de conservar o suco de uva. E você pode ver que se você deixar um vinho aberto na geladeira ali, que seja, passa-se 15, 20 dias, ele vira o quê? Vinagre. Ele vira vinagre. Se você deixar ele aberto na geladeira lá, ele vai virar vinagre, ou até fora da geladeira, ele vai virar vinagre. Você pode ver que quando você vai comprar vinho em adegas de vinho, difícil você vai ver vinhos nessa posição aqui, ó. Você vai ver vinhos assim, ó, nessa posição aqui, sempre deitados, vinhos caros. Por quê? Você não vai ver barril de vinho onde se fabrica vinho com tonéis em pé. Você vai ver ele sempre com tonéis deitado, porque ele precisa preencher todo o espaço vazio para que ele não vire vinagre, para que ele não estrague. Quem sabia disso? Quantos estão entendendo a pregação? Amém. Quantos comigo aí? Amém. Então, Jesus, a palavra aqui, ela não diz que Jesus experimentou, ela diz que Jesus mandou encher e servir. Amém? Amém. E aí, o que vem mais aqui? Você pode pensar assim: a ausência do álcool significa que Jesus não transformou a água em vinho? Não, porque o vinho, ele tem álcool. Quando ele não tem álcool, ele é o quê? Suco de uva. E a palavra diz que Jesus transformou água em vinho. Outro detalhe também:
Às vezes você pensa assim, mas por que então que eu sou crente e eu não posso beber? Por que eu sou crente e eu não posso tomar um copo de vinho? Não vou falar outras bebidas não, um copo de vinho. A palavra diz que Paulo, abre aí para mim, Timóteo 5:23. 1 Timóteo 5:23. A palavra diz que Paulo disse para Timóteo: não bebas mais água só. Ele não está mandando Timóteo não beber água, presta atenção ali, ó. Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Agora, por que Paulo fala, deixa aí, por que Paulo fala isso para Timóteo? Porque Timóteo tinha problemas estomacais. Mas ele estava falando do vinho de hoje? Não. Sim ou não? Não. Ele estava falando daquele vinho puro que era fermentado sozinho, e não do vinho que nele é acrescentado álcool. Porque o álcool que é acrescentado nas bebidas de hoje, quem está acompanhando a televisão, até metanol estão colocando nas bebidas aí agora. O álcool, eu já vi gente comprar álcool de posto para beber, botar suco naquele troço e beber. Já vi isso acontecer. Então, quando Paulo ele fala para Timóteo, não bebe só água não, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, porque naquele tempo o vinho era usado para questão de quem, em termos medicinais, para quem tinha problema de estômago, para quem tinha problema de digestão. Mas isso não dá a mim o direito de pensar que o apóstolo está dizendo aqui que você pode encher a cara, que você pode beber. Se você perguntar para mim hoje, apóstolo, vamos tomar uma cerveja? Eu vou dizer para você que não. E por que eu vou dizer para você que não? Porque até 12 anos atrás, mano, porque até 12 anos atrás eu era alcoólatra. Você acha que alcoólatra é só quem bebe muito? Alcoólatra é quem bebe todo dia. Alcoólatra é quem bebe todo dia. É quem não consegue ficar um dia sem beber. Isso é ser alcoólatra. É evidente que a quantidade que você bebe só vai fazer mal para você, mas se você não consegue ficar um dia sem beber uma latinha de cerveja, você é alcoólatra. Se você não consegue ficar um dia sem beber uma dose de cunhaque, você é alcoólatra. Se você não consegue ficar um dia sem beber uma garrafa de champanhe, você é alcoólatra. O alcoólatra não é aquele que bebe esporadicamente. O alcoólatra é aquele que bebe todo dia. E aí, eu vou chegar perto de você e vou falar assim: não, bebe um copo de vinho. Esse vinho servido hoje aí, o Chapinha, sei lá, nem lembro mais dos nomes dos vinhos aí que tem, sangue de boi, esses vinhos aí, eu nem sei mais os nomes, mas na minha época eram esses vinhos aí. Por quê? Porque tem pessoas que não sabem se controlar. E na verdade, o servo do Senhor, ele tem que dar exemplo. Já imaginou você lá chegar no boteco? Me dá uma dose de jurubeba aí para me beber. Me dá uma dose de vinho para me beber. Aí daqui a pouco saca a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. O cara vai virar para você: mas que esse crente é meio doido, ele bebe. E nós sabemos que tem gente que bebe, tem crente que bebe. Mas ele está certo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Porque senão, eu pitar um cigarro de maconha era tranquilo. Pitei um cigarro de maconha, fiquei ali light, aliviei o estresse e tal, beleza. Quando é amanhã, eu vou fumar outro cigarrinho que eu relaxo. Quando é depois da manhã, eu vou pitar mais um que eu relaxo. Aí depois aquilo já não é suficiente. Aí eu já vou pitar um e vou beber um negocinho por cima ali. Então você vai um abismo puxando o outro. Então Paulo, ele fala e nos orienta a não nos embriagarmos com o vinho de hoje, mas sim do Espírito Santo. Amém.
Porque o Espírito Santo, na hora que você for levantar um copo, ele vai falar: para aí. Eu me lembro que na minha formatura de sargento, do Simara vai lembrar, eu acho que eu tenho essa taça até hoje lá em casa, não tem, Simara? A taça do meu curso de sargento. Vamos fazer um brinde e colocaram champanhe. Quando foram pôr no meu, eu baixei o copo, brindei com o copo vazio. Eu e a Maria, nós gostamos de champanhe, né, Maria? Nós gostamos de champanhe. E no Natal, assim, a gente compra aquele sem álcool. E a gente brinda o ano novo lá com champanhe sem álcool. E acabou. Um golinho para cada um ali, acabou, quando o Simara não gosta. Agora, a gente sabe e a gente tem o poderio de entender e nos colocar no nosso lugar, que se eu beber um copo de chopp, botelho fica pequena para mim. Porque enquanto tiver um boteco aberto, eu vou entrar para dentro dele e vou beber até não aguentar mais. Então, entre eu entrar no boteco, encher a cara e me arrepender, eu me abstenho. E para a honra e glória do nome de Jesus, já estou há 12 anos em abstinência de bebida. Para a honra e glória. E Deus não me curou, não foi passo a passo, não. Eu cheguei lá em Itapiratiba, eu orei a Deus, falei: Deus, é tudo ou nada. Ou o Senhor me cura desse negócio hoje, eu preciso ser curado disso hoje. Eu quero te servir. Ou o Senhor me cura hoje, ou eu vou morrer bebendo. Naquela hora eu comecei a chorar, senti como se uma cachoeira caísse em cima de mim, arrancando casca de mim assim, ó, e tal. Mas a gente ainda é meio incrédulo, a gente ainda fica meio... Fiquei uns dias sem beber, aí na Copa do Mundo eu mudei pra cá. No dia que o Brasil perdeu de 7-1, justo naquele dia, né? O Brasil perdeu de 7-1, eu comprei 2 cervejas sem álcool latinha. Enquanto o pessoal estava lá, eu deixei elas gelando, trincando. Quando eu fiz isso aqui, desculpa o que eu vou fazer aqui. Quando eu fiz isso aqui, ó, aconteceu isso comigo. Do jeito que bateu, voou lá na pia. Deus me curou e me mostrou que tinha me curado. Amém. Deus me curou, vocês não escutaram. Deus me curou, me libertou e mostrou que tinha feito. Deus não faz nada pela metade. Deus não faz nada pela metade. Se você está esperando um milagre de Deus, Deus não vai te dar milagre pela metade, não. Se você está esperando uma cura numa perna, Deus não vai arrancar a sua perna e te dar uma perna de pau e tal. Se Deus curar, Ele vai curar. Deus não vai fazer você de saci pererê, não. Amém. Se Deus está entrando com providência na sua vida, saiba que Ele entra por completo. Agora, você tem que entender uma coisa: Deus, Ele é fiel. E a palavra diz que ainda que Ele não permaneça fiel, ainda que eu não permaneça fiel, Ele permanece fiel, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor vai nos dizer aqui, ó, lá no versículo de número 10, ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora. Nós todos aqui que viemos do mundão, grande maioria de nós bebia, fazia narqueada. Eu já falo alto. Quando eu bebia, eu falava mais alto ainda. Queria pegar carro, dirigir, queria aprontar, gandaiar, queria fazer tudo isso. Agora hoje eu tenho pavor de bafo de bebida, tenho pavor de chegar perto de gente que está tonto e gente que você senta num lugar para comer um lanche com a sua família, chega um cara tonto perto de você: e aí, beleza, cara? Como é que você tá? Tudo bem que você? Olha os homens aí, ó. Desse jeito. A pior coisa para mim, dificilmente eu saio aqui por causa disso. Quando eu quero sair, eu vou para fora, onde ninguém me conhece, porque eu não gosto disso. Aí eu tô lá com a minha família, o cara: mas você é casado com ele, mas esse homem é bom demais.
E nós já aprontamos muito quando era mais novo. É isso que aprontou, nunca me viu, rapaz. Um dia eu cheguei, logo quando nós viemos morar aqui, chegamos num lugar aí, sentei com a minha família, eu não tinha as meninas menores ainda, né? Só tinha a Alice. O cara tinha me visto acho que uma vez. Eu cheguei num lugar sentado, só gente estranha no lugar. O cara chegou, os homens, o homem! Com coisa que eu não sou homem. Ué? Tem dia do cara não, ué? Virar pra mim, o homem aí, o homem eu sou desde que eu nasci, ué. Fui gerado no coração de Deus, macho. Não fui gerado mais ou menos, não. E só existe 2 gêneros, macho e fêmea, não tem outro não, ué. Que passar disso é procedência maligna. É macho e fêmea. Então eu nunca gostei de estar no meio. E estando aprofundando mais nas escrituras, o Salmo 91 ele é uma grande verdade para nós. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Muitas das vezes, 1 litro de cachaça vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu me lembro quando eu tinha uns 12, 13 anos, um amigo meu pegou escondido o carro do pai dele. Nós entramos 6 pessoas dentro do carro. E aí nós pegamos o asfalto, nós fomos até o batalhão lá de Manhuaçu, que ele fica na beira do asfalto, contornamos o trilho e subimos. Quando nós estávamos passando em frente à rua que eu morava, eu falei assim, para aí que eu tenho que descer, porque o meu pai vai brigar comigo, vai bater. E minha mãe trabalhava no hospital. E esse colega meu que pegou o carro, ele era o mais velho de nós. O resto, tudo era 12, 13 anos. E eu desci, que tinha gente no porta-malas, lá atrás, na frente e tal. Quando eu desci, eles foram até Reduto, uma cidadezinha, fica 5 km da minha cidade. Viraram no trem e voltaram. Quando eles estão voltando, eles capotam o carro. Aí, leva todo mundo para o hospital. Um dos meninos vira e fala lá, o Marcinho estava com nós. A minha mãe ficou louca. Mas cadê ele? Então ele morreu, ele não está aqui, ele foi jogado para fora do carro. Minha mãe trabalhava de enfermeira no hospital, era supervisora no hospital e tal. Minha mãe alguém, não sei, do hospital, ligou para minha casa. E meu pai, não, mas está aqui, já está até deitado já tinha chegado em casa, já tinha deitado. E aí, né, como diz o velho deitado, né, o couro comeu, né, porque minha mãe chegou em casa e não quis nem saber que hora era, me tirou da cama e lambada em mim, para aprender a entrar no carro dos outros. Então, eram meus amigos, eram os amigos da minha infância, sim, somos amigos até hoje, sim, mas a influência, ela te leva a fazer coisas que muitas vezes você vai se arrepender. Já imaginou se era uma Fiat Elba? Eu lembro direitinho. Já imaginou se tem mais um lá que é eu? Sempre fui, né? Tô lá e esse carro capota e eu morro lá, ou morre um outro lá, junto lá. Ninguém me obrigou a entrar, mas aquele negócio ficou, vamos, passear de carro, quase não andava de carro, né? Naquela época quase ninguém tinha carro. Vamos, entra aí, fomos. Vai num boteco para você ver aonde está todo mundo bebendo, seus amigos lá. Se você não tiver o pé alicerçado em Cristo, e às vezes você foi ali comprar uma bala, um chiclete, entrou ali e tal, a pessoa chega perto de você, e aí, dá um bico aí. Você não precisa nem pedir. Aparece um infeliz lá para te oferecer. E você passando um vale para parar de beber. O cigarro é a mesma coisa. Então o cigarro acabou, você está querendo parar de fumar, largando o cigarro. Aparece um lá para te dar um cigarro para você fumar. Às vezes você está bem na sua casa, você está lá bem com a sua esposa, aparece um lá, vamos ali comigo. Aí esse vamos ali comigo, meu filho, pode saber que vai dar problema. Então, quando as pessoas estão vivendo a situação de envergonhamento que esse casal aqui iria passar, mas chegou alguém lá que mostrou para aquele povo todinho, mesmo sem dizer, transforma isso naquilo. Ele só mandou encher e servir lá. Serve lá para o mestre sala. Ele não mandou servir para todo mundo. Mestre,
serve para o mestre lá, para o mestre Sala, e ele experimenta aquilo ali, e pronto. Ele não precisou fazer alarde do que ele estava fazendo. Quantas pessoas que bebem e se transformam em pessoas violentas? Quantas pessoas você já viu aí no Datena, nos outras reportagens, de crimes passionais que aconteceram porque o cara vai falar: eu estava drogado, eu estava cheio de cachaça no lombo, eu bebi aí, por isso que eu fiz isso. Quantas vezes você vai ver isso? Nessa noite eu quero dizer que amor não tem nada a ver com passionalidade. Passionalidade é sentimento de posse, isso é meu e acabou. E não é isso. A Bíblia fala que o amor não arde ciúme, que o amor supera todas as coisas. Então, quando passa disso, é passionalidade. Eu não preciso beber um copo de cerveja para virar para minha mulher e falar para ela que eu amo ela. Eu não amo ela só quando eu estou tonto, não. Mas você já reparou que tem gente que bebe e começa a falar que ama a gente? Eu fui entender uma ocorrência uma vez. O cara já era um senhor de idade, tinha os seus 60 e poucos anos e era taxista. E ele foi fazer uma corrida para umas mulheres que moravam em frente à casa dele. Aí a mulher dele não gostou e tal, né? As meninas gostavam de usar um shortinho e tal. A mulher dele ficou enciumada, né? Aí beleza, aí chamou a viatura lá. Falei: o que eu vou arrumar aqui? O homem é taxista. Aí sentei com ele, com ela lá, falei: olha, aí eu falei pro meu colega, o polícia estava comigo: vai lá e conversa com as moças, vê se não tem outro cara que pode ir para elas e tal. Porque parece que ele fazia um fiado para elas lá, elas pagavam ele no final do mês. Aí, beleza, né? O que acontece? Quando eu chego lá, a mulher do cara chorando: não, porque ele fica fazendo corrida para essas mulheres, que não sei mais o que, e tal. Eu falei: aí escutei a mulher. Quando chegou a vez do camarada falar, o cara vira para mim: seu sargento, mas eu amo o senhor. Quando ela falou, aí que a mulher chorou mesmo. Eu falei: meu marido agora me loguei. Então eu falei: pronto. Eu falei: tá amarrado, em nome de Jesus, você me amarra, pai? Tá louco, aí? Não, só fica tranquilo que nós vamos resolver. Mas assim, são coisas que você percebe e vê que quando você está sob o efeito de qualquer substância alucinógena ou tóxica, você vai fazer coisas que você não faria. E por que os casamentos estão acabando hoje, gente? Quantos casamentos estão acabando hoje? Porque as pessoas estão deixando terceiros entrar. E o terceiros que eu estou falando aqui não é só pessoas, não. São circunstâncias também. Circunstâncias. Quando eu cometo um ato, esse ato ele vai gerar uma consequência. Se o Maciel der um tapa na cara da Vanessa, vai gerar uma consequência na Vanessa. E como eu conheço a Vanessa muito bem, eu sei que ela tem um rolo de macarrão lá desse tamanho, pode ser que, e mesmo ele sendo grande, o rolo de macarrão vai comer na lua dele lá, né? E tal. Então, nós não podemos deixar com que coisas alheias à nossa vida ela estrague a nossa vida. Eu quero, presta muita atenção no que eu vou falar aqui agora. Solteiros, casados, muita atenção no que eu vou dizer aqui agora, que isso que eu vou dizer é a palavra rema dessa palavra aqui. A palavra diz aqui, no versículo de... Ian, abre aí para mim. João, capítulo 2, versículo de número 2. Olha quem foi convidado para o casamento. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Quem é o convidado principal aqui? Jesus. Jesus foi o convidado principal para as bodas. Amém. Se Jesus não estivesse lá, os noivos passariam vergonha. Tem casamentos, tem namoros que tem a presença de tudo que você imaginar lá, menos de Jesus. E a palavra diz que o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente.
Tem muita gente frustrada dentro de um casamento, porque Jesus não está no casamento. Apóstolo, mas eu casei na igreja, eu fiz tudo direitinho, tal, certo, mas você convidou Jesus para estar lá? Ontem na reunião falava, não adianta nada você ser uma coisa na igreja e outra coisa na sua casa. Não adianta nada você viver uma coisa na minha frente e nas costas ser outra. Apóstola Lucimara, tem 200 anos que eu escuto ela falar uma frase que eu extremamente, e muitos dos que foram discipulados por ela e tal, já ouviu essa frase dela: o que os olhos não vê, o Espírito Santo revela. Você pode tentar esconder o que for, o Espírito Santo mostra. Sabe por quê? Porque você pode até achar que não, pois nós somos poucas pessoas, não somos uma igreja lotada de gente, mas Deus tem zelo pela sua obra. Amém. E Deus não deixa o povo enganado não, gente. Deus não deixa o povo enganado muito tempo não. Então nessa noite eu quero que você preste atenção nisso, no seu namoro, no seu casamento, na sua vida pessoal, no seu trabalho, na sua hora de comer, na sua hora de jantar, na hora que você está, na hora do seu namoro com a sua mulher. Para os casados isso aqui, viu? Para os casados. Na hora que você está no seu namoro com a sua mulher, o convidado principal é Jesus. É Jesus. Por quê? Porque se você não cuida dos seus, isso aqui é para casado, negou a Cristo, negou a fé. E a palavra diz que eu posso pecar até no pensamento. Até no pensamento. Se você casou, se você noivou, se você está namorando, ou se você está solteiro, o que você deve fazer é viver uma vida em Cristo Jesus. Porque quando você vive uma vida em Cristo Jesus, tu não passarás vergonha. Tem milhões aqui, várias promessas na Bíblia que falam, muitas promessas que falam sobre família. Família é um projeto de Deus, destruição não é. Aquele casamento, o pai dos noivos aqui poderiam repudiar aquela noiva por causa da falta do vinho, porque fez a família da noiva passar vergonha, a família do noivo, aliás, passar vergonha. O noivo poderia falar, mas peraí, a sua família ficou responsável pelos comes e bebe, aí falta para os meus convidados o vinho? Se está faltando, eu não quero não, eu não quero mais saber desse casamento aqui, eu estou te repudiando. Você já imaginou você É igual outro dia eu vi um vídeo, eu acho isso uma palhaçada, uma falta de consideração e de respeito, quando a noiva vai cortar o bolo, o cara pega e enfia a cara da noiva no bolo. Eu acho isso uma falta de respeito tremenda. Porque se acontece comigo, se eu estou casando com a Lucimara, nosso bolo foi fake, né? Eu nem lembro se teve bolo, teve gelado, né? Mas o nosso casamento teve bolo. Se ela enfia minha cara no bolo, acabava o casamento ali. Porque se ela não me respeitou na frente dos meus convidados, vai me respeitar dentro da minha casa? Não vai. Já anulava ali na hora. Acabou, filho. Não quer nem saber. E é uma falta de respeito. Hoje em dia as pessoas não estão se respeitando mais. Acha que casamento é só no dia da festa, depois não, é um ajuntamento. Não, meu filho, casamento, o que Deus uniu, não separa o homem. Esse negócio de todo dia, as pessoas estão indo lá na casa da gente. Hoje nós passamos uma tarde agradabilíssima. Eu, Maciel, Atos, Maria, Tita, Ian, passamos uma tarde muito boa, conversamos bastante, né? Tivemos um tempo de comunhão muito boa, passamos uma tarde tremendamente gostosa ali, podendo tirar dúvidas, né, Marcelo, da palavra e tal. Conversamos, as meninas conversando.
Mas quem estava lá dentro da minha casa? Quem professa a mesma fé que eu, e na minha casa tem a presença do Senhor. Quando eu vou ficar colocando os outros que não tem nada a ver com a minha casa, dentro da minha casa toda hora, quem leva a maldição para dentro da minha casa, quem quer destruir, o que o diabo faz, irmãos? O diabo ajunta para separar. Então nessa noite, o convidado da tua vida, da tua casa, do seu emprego, do seu casamento, do seu namoro, seja ele. Amém. Seja ele. Glória a Deus. Seja ele. Ele seja o convidado da tua casa. E que vocês entendam que Maria, quando ela fala para Jesus, olha, acabou o vinho, ele fala para ela, que tenho eu contigo, mulher? Ela não responde para Jesus, ela simplesmente fala para os céus, faz tudo que ele mandar. Seria a mesma coisa de Jesus estar falando aqui agora para a igreja, olha, o apóstolo está ali te ensinando, faz o que ele está te ensinando, porque eu estou passando a instrução para ele. O que eu falei aqui, sempre tenho falado, a pregação vem aqui e vai aqui. Não adianta você entrar aqui e sair aqui. E é o que eu vou falar pelo terceiro culto seguido. Não adianta você ler a Bíblia se você não entende o que você está lendo e se você não pratica. Se você não pratica o que você está aprendendo, vai entrar aqui e vai sair aqui. E aonde é que eu aprendo? É no estudo bíblico, é nos cultos, é no discipulado, é ali que eu aprendo. Eu não aprendo sozinho. Não aprendo sozinho. Eu tenho irmãos aqui que quando tem dúvida, manda mensagem, pergunta, e se eu tiver ali disponível, eu respondo na hora. Quando eu não respondo na hora, eu falo, pera aí que eu vou dar uma olhada aqui. E se eu não sei, eu vou ligar para o apóstolo Josué. Se ele não sabe, ele se vira lá e vai procurar aonde me ensinar. Ele é meu discipulador. É assim que funciona. Agora, que nessa noite, que essa palavra, ela possa achar morada no coração de cada um. E a palavra vai dizer ainda, lá no versículo 11, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou-se a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por que eles creram nele? Porque eles viram. Eles viram. Agora eu te pergunto, você precisa ver um milagre para acreditar que Jesus muda a sua vida? Não. Você precisa ver? Você tem que ver igual Tomé? Não. Você precisa ver Deus para crer que Ele está aqui? Não. Você precisa ver o Espírito Santo para saber que Ele está aqui? Não. Sim ou não? Não. Agora, quando nós andamos em Espírito, a presença doce dele está em nós. Amém. A palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, ali ele estaria. Amém. Jesus falou, eu estou indo assunto aos céus. Jesus fala, né? Os apóstolos, os discípulos estavam lá. Aí o anjo fala para eles, ó, o que vocês estão olhando aí? Esse Jesus que vocês estão vendo subir aí, da mesma forma que vocês estão vendo ali, vocês vão ver ele voltar. Amém. Então nessa noite, eu não poderia deixar de dizer que Jesus está voltando. Eu não poderia deixar de dizer que Jesus precisa ser o centro da tua vida. Eu não poderia deixar de dizer que Jesus precisa ser o convidado da tua vida. Não embarca em coisa furada não, irmãos. O mundo sempre vai ter algo para te oferecer. Mas o que o mundo tem para te oferecer nunca vai se comparar ao bom vinho do Senhor. O mundo nunca vai se comparar à ceia que o Senhor tem para você. Amém. Nenhum amigo que você tiver vai se comparar ao amigo chamado Espírito Santo. Glória a Deus. Nenhum pai que você chama de pai, por melhor que ele seja, vai ser melhor do que o nosso Pai Celestial. Amém.
Então o cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. Nessa noite, isso é para toda a igreja. Nessa noite, talvez nós, como eu disse, eu nunca preguei sobre essa palavra. É a primeira vez. E essa palavra ardeu no meu coração. Eu estava cantando um hino, até eu estava falando para o Atos, eu estou com aquele hino na cabeça, cara. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Aí o resto eu esqueci. O Atos é mais praiano do que eu, ele vai saber a letra e tal. Então, Jesus Cristo nos chamando a cear. A pergunta que eu faço para você: com quem você tem ceado? Quem tem assentado na sua mesa para cear com você? Você tem orado na hora da comida? Você tem agradecido a comida? Você tem falado: Deus, muito obrigado por essa comida aqui? Você tem sentado com seus filhos e orado? Ontem a Lucimara saiu cedo, não lembro onde você foi. E as meninas, e ela sempre ora com as meninas de manhã. E eu já estava acordado, eu falei: não, então vamos orar nós 3. Peguei na mão das 2 e nós oramos. Eu na minha cama, elas na caminha delas, nós oramos nós 3 ali. Você tem feito isso com seus filhos? O Arthur pode não saber falar, que ele fala só mistério ali. Mas quando você pega o Arthur e você começa a orar, você vai ver uma mudança de comportamento dele. Filho de crente, filho de pastor, não significa que vai ser pastor, não. Mas filho de pastor tem que conhecer a palavra. Lá na frente ele vai fazer a escolha dele. Mas uma coisa que a Maria Eduarda não me deixa mentir aqui: eu sentava com os meus filhos na mesa e dava estudo bíblico para eles na mesa. Não era? Tinha até prova, meu filho. Tinha até prova. O Gabriel, que hoje ele está no mundo, e eu creio que ele está dando uma volta lá, mas por pouco tempo, era o que mais conhecia de Bíblia lá. Não é, desculpa o que eu vou falar para os irmãos, mas não é qualquer um de vocês aqui que bota o Gabriel no bolso na Bíblia, não, viu? Ele conhece. Ele conhece. Deus tem chamado na vida dele. Uma hora, como diz o pastor Azarias, o anzol está sendo esticado. Uma hora Deus vai puxar o beijo dele. E ele vai chegar aí. E eu quero dizer para vocês, eu oro todos os dias pelos meus filhos, pelo meu neto, oro pelas minhas noras, namorada do Gabriel, a mulher do meu filho, oro todo dia por eles. Sabe por quê? Porque eu tenho esperança de ver todos no mesmo lugar reunidos. Se a palavra do Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, os meus filhos são a minha casa. E Deus já me deu uma grande vitória, que é minha filha, a Lara, mais velha, né, ter me ligado, ter conversado comigo, voltou às boas comigo de novo, porque eu sou pai, mas eu não sou bobo, não. E se eu tiver que chamar a atenção de filho, ele pode ter 50 anos que eu chamo a atenção. Se tiver que dar uns tapas na orelha, eu dou também, se precisar. Filho é filho, filho é filho até o dia que eu morrer. Depois que eu morrer, eu vou continuar sendo pai deles, mas eles vão continuar me chamando de pai, falando que eu sou pai, mas eu já não vou estar mais aqui. Mas enquanto eu viver, filho não vai passar por cima de mim, não. Eu não deixo, não. Não deixo mesmo. A coisa mais triste para mim é ter que dar uma chinelada. Eu tive que dar uma chinelada numa das meninas em casa. Eu não gosto, não. Mas se precisar, eu dou. A palavra de Deus me dá respaldo para isso. Não escondeis a vara do vosso filho, para que a mãe não seja envergonhada no futuro. É espancar? É arrebentar o menino na pancada? É esganar? É dar um murro no zóio dele? Não. Você pode dar uma chinelada, mas senta com ele e explica por quê. Senta com ele e fala por que você está fazendo aquilo ali.
Ó, você vai tomar uma chinelada aqui, porque você está me desobedecendo, você está me respondendo, você está isso, você está aquilo, aquilo outro. Mas não é espancamento. Não é espancamento. Não é arrancar a orelha do menino, igual um colega meu fazia, né? Pegava e enrolava aqui assim, daí na hora que soltava, a orelha da pessoa fazia assim, bum, bum, porque tem desse tamanho assim. Não é isso. Por isso que eu falo, se você não entende a palavra, você tem líderes dentro da igreja para te orientar. Pergunta para você não fazer besteira. E nessa noite eu quero encerrar essa palavra. Nunca acredita quando o pregador está falando que está encerrando, que aí vai mais 40 minutos para frente. Então, com quem você tem ceado? Quem tem entrado dentro da sua casa que tem edificado a sua casa? Sendo que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E nem todo mundo que entra dentro da nossa casa quer o nosso bem. A inveja corrói os ossos e come a carne. Certa vez eu estava conversando com o Rodrigo. Lembra, Rodrigo? Eu falei para você, Rodrigo, o que você fizer, guarda para você. Lembra? Ó, boca de siri. Lembra quando eu falei isso para você? Acho que eu falei isso para você também, né, Franciele? Falei, boca de siri. Pegou isso aqui, adquiriu isso aqui. Nossa, que bonito e tal. Amém, glória a Deus. Senhor, todo olho gordo está repreendido em nome de Jesus. Amém. Nem todo mundo acha legal as suas conquistas. Abra a boca para você ver que você está. Minha filha mandou uma mensagem para mim. Falou assim, pai, minha filha, a Lara, pai, eu estou numa situação assim, assado. Eu estou num processo seletivo para mim entrar na Vale do Rio Doce. E eu orando por ela, desde o dia que ela, sempre orei, mas desde o dia que ela brigou comigo lá, né, e tal, e eu orando, Deus, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe o pai que eu fui, o Senhor sabe a luta que foi, o Senhor sabe a luta que é. Honra minha filha ali, que negócio todo. Ela me liga depois e fala assim, pai, sabe aquele acordo que o Senhor tinha falado para mim? Eu falei, sei, filho, pode mandar a advogada bater que eu vou assinar o acordo, porque hoje vou ser funcionário da Vale do Rio Doce. Passei no teste seletivo. Vale Seletivo é uma das maiores multinacionais do mundo. Minha filha está lá. Tenho orgulho disso. Tenho orgulho disso. Mas Deus sabe o tanto que eu orei também. E continuo orando, porque eu quero ver ela deslanchar. Quero ver ela, ó, ir embora, crescer. Eu não criei filho para o mundo, não. Eu criei filho para ser luz, lá no meio das trevas. Para ser luz lá. Porque na hora que ele for luz lá no meio das trevas, as trevas vão dissipar. Então é isso. Vê com quem você está ceando, quem você está pondo dentro da sua casa, quem você está deixando levar coisas para a tua casa que não edificam. E aí você pode ter certeza que você vai ver a sua vida mudar. Você vai ver a sua vida mudar. E palavra, meus irmãos, é aqui, ó. É Bíblia. Aqui está a maior revelação de Deus para nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé. Eu gostaria que nesse momento você curvasse a sua cabeça. Que Deus nos abençoe grandemente.